que você precisa fazer na sua introdução? Quais as técnicas por trás de uma introdução de redação, ó, top de linha? É isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Bárbara Irli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês a fórmula secreta para uma introdução de redação nota 1000. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai aprender de uma vez por todas a fazer uma introdução de Enem, ó, show de bola. Ainda existe essa expressão, show de bola? Bom, como vocês já sabem, a introdução é a primeira etapa de uma redação. É o parágrafo que você irá delimitar, deixar claro para os seus corretores aquilo que você irá abordar no decorrer do seu texto. E uma boa introdução de redação precisa conter o CTT. Quê? O CTT nada mais é que uma sigla que eu uso para contexto, tema e tese. Então vamos falar primeiro aí sobre o contexto, O que é esse tal de contexto? O contexto é basicamente algo mais amplo que o tema, mas que se relaciona com ele. Contextualizar é você falar sobre algum acontecimento, alguma situação ou mesmo algum discurso que tem a ver com o tema da sua redação. Então essa é a hora de você usar todo o seu repertório. Então você pode mencionar alguma frase de um autor, você pode falar sobre algum livro que você leu, uma série que você assistiu, um filme, um fato histórico, enfim. Dessa forma você irá demonstrar para os seus corretores que você tem domínio sobre aquele tema. Então aqui está um exemplo de contextualização, com uma referência a um filme, O filme Coringa, que aliás já assisti, é muito bom, recomendo muito que vocês assistam. Então vamos ver o que a candidata escreveu sobre esse filme. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Então percebam que aqui a candidata está trazendo uma outra área do conhecimento. Ela está fazendo uma referência a um filme em que o personagem principal sofre de uma doença mental, o que tem tudo a ver com o tema da redação. Então vamos ver aqui um outro exemplo de uma outra candidata que também usou o filme do Coringa para poder contextualizar na sua redação. No filme estadunidense Joker, estrelado por Joaquin Phoenix, é retratado a vida de Arthur Fleck, um homem que, em virtude de sua doença mental, é esquecido e discriminado pela sociedade, acarretando, inclusive, piora no seu quadro clínico. Então esses são dois exemplos de contextualização, e você pode citar não apenas um filme, mas também pode ser uma série, um dorama, um livro, uma frase de um autor, enfim. Apresentar pelo menos um repertório sociocultural, desde que feitos da forma correta e estando de acordo com o tema, poderá te ajudar a somar vários pontos na competência 2. Então agora vamos falar sobre o tema. A própria prova, como vocês já sabem, ela já te dá lá o tema de redação. Então o que você precisa fazer? Você precisa mencionar, apresentar o tema lá na sua introdução, preferencialmente usando as suas palavras. Então vamos dar uma olhada lá naquele primeiro exemplo de introdução que eu mostrei para vocês. Logo após a candidata fazer a referência ao filme Coringa, ela então vai dar um jeito de conectar a sua referência ao tema do filme. Olha aqui para vocês verem. Em consonância com a realidade de Arthur está a de muitos cidadãos, já que o estigma, olha aí ela entrando no tema, associado às doenças mentais na sociedade brasileira, ainda configura um desafio a ser sanado. Viu só? É basicamente isso que vocês também precisam fazer no seu texto. Moleza, né? E a terceira e última coisa que precisa ter na sua introdução é a tese. O que é a tese? A tese é basicamente o seu ponto de vista, a sua opinião sobre o tema. A tese é um posicionamento crítico, ela é a sua opinião. Então você precisa tentar convencer os corretores do seu ponto de vista sobre aquele tema. Então vamos ver aqui como que a tese vai ser aplicada nessa redação aqui, em que o tema era manipulação do controle de dados na internet. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Então aqui nesse primeiro momento a gente já consegue observar uma contextualização ao tema, com a música Pela Internet do cantor Gilberto Gil. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais,
essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a mudar os hábitos e a informatividade dos usuários. Então, aqui nesse trecho, vocês podem observar a apresentação do tema. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, esse último trecho que eu acabei de ler é o que nós chamamos de tese, ou seja, posicionamento crítico à opinião da candidata. Antes de mudar para o desenvolvimento da sua redação, você deve mostrar para os seus corretores sobre o que exatamente você irá argumentar no seu texto. Então, nessa última parte da introdução, você deve mostrar qual será o seu argumento 1 e qual será o seu argumento 2. Então, vamos ver um exemplo disso usando aquele primeiro exemplo de introdução que eu mostrei para vocês. Depois de fazer a contextualização, de apresentar o tema e a tese, a candidata irá apresentar quais serão os seus 2 argumentos que ela irá escrever nos parágrafos de desenvolvimento. Então, olha só o que ela escreveu. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, argumento 1, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela, argumento 2. Então, ela irá desenvolver o seu segundo parágrafo lá no desenvolvimento, falando sobre o seu primeiro argumento, ou seja, a negligência do governo em se tratando das doenças mentais. E o segundo argumento, lá no terceiro parágrafo do desenvolvimento, será sobre a discriminação dos brasileiros para com essa classe de pessoas. Uau! E é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, por favor, de deixar o like aí pra mim e de se inscrever no meu canal caso você ainda não seja um inscrito. No mais é isso. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!